Entrevistas com Jamir Andrade. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Noroeste, Canal 5, mais um programa Entrevistas com Jamir Andrade. Seja bem-vindo ao programa de hoje. O nosso entrevistado tem 55 anos de idade, é morador em Brasília, casado, pai de 2 filhos, professor e palestrante. Aliás, trabalhos aí já divulgados no Brasil inteiro, um professor renomado no nosso país. Tem 14 livros publicados e mais de 60 videoaulas gravados. Ministra palestras sobre leitura dinâmica e fórmulas de memorização. Muito boa noite, professor Expedito Rocha de Oliveira, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Jamir, boa noite a todos os espectadores. Estamos aqui para falar um pouco sobre esse nosso trabalho. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. E é importante você acompanhar o programa de hoje, que o professor vai trazer técnicas importantíssimas, principalmente sobre memorização, que é um problema enfrentado aí por um grande número de pessoas da nossa população. A gente volta já já. Começando o primeiro bloco do nosso programa de hoje, no oferecimento do Laboratório LPN, a maior referência em análises clínicas de toda a nossa região. Olha, são vários os motivos para você fazer o seu exame médico lá no Laboratório LPN. Primeiro, você que mora aí da BR-040 até o final do Primavera, todos esses bairros, ninguém mais precisa vir aqui no centro da cidade para poder colher o material. Tem um posto de coleta lá na rua Astolfo Moreira, ao lado ali da farmácia Papagaio, da farmácia do Amarildo. Você chega lá, tem um técnico super eficiente, profissional para fazer coleta do material. Ou então, você pode vir aqui no Laboratório Central, no centro da cidade, ao lado ali do Hospital Santana. Você consegue o resultado do exame pela internet. Eles te dão uma senha, só você tem acesso, e da sua casa, do seu trabalho, do seu escritório, você vai acessar lá e vai ter o resultado do exame sem você ter que ir lá no laboratório para buscá-lo. É ou não é uma maravilha, hein? O Laboratório LPN é um laboratório que os médicos olham no resultado e têm toda a confiança que o exame foi bem feito. Com isso, vão diagnosticar sua doença e receitar o remédio ideal para você. Não canso de dizer, vou dizer sempre, referência em exame médico é o Laboratório LPN. E nós vamos então começar com a nossa entrevista, ouvindo hoje o professor Expedito. Professor, o senhor veio a João Pinheiro a convite da Escola Cenecista ministrar um curso sobre leitura dinâmica para os alunos do primeiro e segundo anos, respectivamente. O que é a palestra do senhor? Que tipo de trabalho, na verdade, que o senhor faz, que o senhor ministra dentro dessa palestra leitura dinâmica? Na verdade, nós selecionamos dezenas de exercícios que mostram como a pessoa deve ler, ou seja, percorrer com os olhos o que está escrito, pronunciando ou não as palavras, porém entendendo o que elas dizem. Quer dizer, o ato de ler é isto. Só que sempre aprendemos de uma forma que foi inicialmente soletrando, depois silabando e por último palavreando. E às vezes a pessoa não continua melhorando a sua performance na velocidade e no volume de leituras. Isso vai fazendo com que ela não crie o hábito de ler. Porque aquele que consegue continuar a ler, ele cria o hábito da leitura e quer sempre ler mais. E quem lê muito, quem sempre está lendo, tende a entender melhor e a aprender muito mais. Então, isso só é criado através do hábito de ler, que não é fácil e não é simples. Professor, o objetivo principal da Escola Cenecista é preparar os seus alunos, principalmente para as provas do Enem. O senhor ministrou aulas aqui, aliás, essa palestra na sexta-feira e também no sábado. Diante do resultado final, o senhor acredita que esses alunos estarão melhor preparados para o Enem? Eles sairão à frente em detrimento aos alunos que não participaram dessa palestra do senhor? Tem uma vantagem, eles terão uma grande vantagem de terem tido e aprendido e sabendo como usar
as ferramentas, os exercícios que nós falamos, são dezenas de exercícios em que nós mostramos direitinho como se devem fazer, onde o olhar deve ser dirigido para as palavras e quando a gente lê, como imaginar, depois como entender e registrar isso na memória, para depois ocorrer a lembrança. E como esses alunos vão ficar com esse material de modo digital, assim poderão utilizar e acessar a hora que quiser. Quanto mais eles utilizarem essas ferramentas, mais aptos se tornarão e, consequentemente, serão fortes concorrentes. E, como eu disse a eles, deles mesmo, cada dia ser melhor do que ele mesmo. A melhor maneira de eu ser um forte concorrente é eu me superar a cada dia. Então eu aprendo hoje isso, amanhã eu vou aprender mais. E a ferramenta que eles possuem agora é preciosíssima. Por quê? Porque quando aprendemos a ler corretamente, e com os exercícios aumentamos a velocidade, a gente começa a ter vontade de ler. Por quê? Porque se eu gasto pouco tempo para ler muita coisa, eu sempre quererei utilizar o meu tempo o máximo que puder para ler. E vou aumentando o volume. E quanto mais eu ler, mais vou querer ler. Porque eu vou aprender mais. E aprendendo mais, eu me lembrarei melhor. E se a gente gosta do que se lembra, eu quererei sempre aprender. Então a nossa intenção com a proposta da escola foi esta, de preparar esses alunos ao ponto de eles sentirem prazer e vontade em aprender. Pronto. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre essa memorização, sobre as táticas de memorização. Tá. Mas antes eu gostaria de falar com o senhor sobre leitura. Tá. Qual é a maneira correta de se ler? Primeiro que tem os exercícios que começam, eles iniciam mostrando, por exemplo, na palavra, se eu leio a palavra uma casa, observe que eu tenho duas palavras. Então eu devo olhar no uma, na letra M, porque são 3 letras. Então eu olho no M, no centro do M, e percebo o U e o A. Então eu tenho uma casa. Eu tenho uma. Depois em casa eu olho no meio. Então ficam duas letras à esquerda e 2 à direita. Então meu olhar está centralizado ali. Olhando naquele ponto eu tenho a percepção das 4 letras. Então, uma casa. Se eu juntar o artigo com o substantivo uma casa, que no total dão aí 7 letras, e que na leitura normal seria usar 7 pontos, um ponto para cada letra, eu vou usar só 2 pontos aí, no artigo, no M, e depois entre as 4 letras da palavra casa. Então, em vez de 7, eu já teria 2 pontos. Com o treinamento, eu aprendo a olhar entre uma e casa. Então, com um ponto só, eu vou ler a frase. Isso é a leitura dinâmica que ensina a parte mecânica. Como você ampliar a visão periférica. Você, com um ponto, percebe o que está à volta. E com o treinamento, você olha uma frase e você já lê o sentido dela, a ideia, porque o segredo está em como ler o significado e não somente o significado. Isso quer dizer que através de uma letra que está na palavra é possível já se identificar aquela palavra? É a letra central. Por exemplo, no nome Jamir, eu olho aqui para o M mais ou menos aqui e percebo, eu não preciso olhar todas as letras, eu olho aqui o M. Ou aqui num ponto aqui. E já identifico essas letras do seu nome. Então eu não preciso Jamir. Não, é só aqui. E assim, com Jamir Andrade, eu tenho 3 pontos em vez de ter todos. Já o Andrade, o senhor pegaria o quê? O R, por exemplo? Sim, não, aqui, mais ou menos. Sempre olhando no meio. Esse é um dos treinamentos. E essa é uma técnica para se ler rápido ou para memorização? Não, essa é para se ler rápido, para melhorar a velocidade. E você buscar o significado também das palavras. Depois vem a parte da memória em si. Agora, quando o senhor fala da leitura rápida, eu imaginava totalmente o contrário, principalmente da questão da memorização. Eu imaginava o quê? Que você teria que interpretar o texto, que você teria que ler interpretando ali palavra por palavra, às vezes
repetir a leitura do mesmo texto, ler 2, 3 vezes. Então, esse processo é o errado, esse caminho é errado. Deixa eu explicar melhor, você vai entender. Vamos pegar o exemplo de um parágrafo. Aí, por exemplo, eu vou passando o olhar e leio todas as palavras, rápido. E terminei. E eu me lembro alguma coisa, ou lembro mais ou menos o sentido. Aí alguém poderia me dizer, você leu rápido e não se lembra de todas as palavras. Tudo bem, mas eu me lembro mais ou menos da ideia. E tem a pessoa que lê palavra por palavra, devagar, analisando, e ela até fica voltando e chegou ao fim do parágrafo. Só que ela gastou mais tempo do que eu, não foi? Tá. E veja que ela também viu e reviu e pronunciou todas as palavras e até voltou. E chegou no fim do parágrafo, ela também não consegue dizer tão bem, ou melhor do que eu a ideia. E ela não perdeu nenhuma. Então, na verdade, num parágrafo, num contexto, a ideia está no conjunto das palavras e não nos seus elementos. Veja, eu consigo dar uma ideia mais ou menos, e a pessoa, por ter se fixado nas palavras, ela vai se lembrando e quereria se lembrar de todas as palavras ali, ela se perde nos detalhes. E esse perder nos detalhes não faz com que você chegue à ideia. Esse aqui é o grande segredo. O senhor defende, então, uma ideia assim, de análise de conhecimento geral do texto? Primeiro geral. Então, por exemplo, se eu leio rápido, mas não quer dizer que eu leio só uma vez. Eu posso ler várias vezes o mesmo parágrafo, concorda? O que eu não volto é dentro do parágrafo. Eu não volto nas palavras, porque eu leio, eu quero o conjunto. O que está querendo dizer mais ou menos? Então eu cheguei aqui ao fim do parágrafo. Deixa eu ler de novo. Então está querendo dizer mais ou menos... sim, agora... ok, eu sempre leio rápido. Só que eu leio várias vezes. Posso ler 2, 3, 4, 5 vezes. O senhor acredita que essa leitura, após a prática da pessoa, o conhecimento dessas técnicas, a leitura rápida, ela influencia para que a pessoa tome gosto pela leitura? Quem nos ouve, quem nos assiste, poderá ter a seguinte experiência, não sei se você já teve. Não sei se é do seu tempo, aqueles bons livros, você já viu? Uns livrinhos pequenos de faroeste. Sim. Então, na década de 60, de 70, que tinha muito. Então, eu conheci muitas, mas muitas pessoas, já tive alunos, quantos? Eu tinha um irmão que chegou a falecer por um problema de acidente, mas esse meu irmão, ele lia aqueles bons livros. Ele sempre lia, todos os dias. Tinha dia que ele lia 10, 20, 30. Livros que se transformaram em filmes. E esse meu irmão fez até a 4ª série. Mas ele lia com velocidade extraordinária. E ele simplesmente aprendeu isso o quê? Com a prática lendo. Eu lembro que no início ele gastava muito tempo para ler um livrinho, eu estava lendo. Depois de vários anos, eu lembro que ele pegava de 10, 20 e lia rápido a história. Sozinho, só com a prática. É a prática que nos leva à perfeição. O senhor, quando o senhor se refere à prática, o senhor acredita que aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar uma palestra do senhor, e que talvez não vão ter futuramente, o senhor acredita que a leitura diária, a leitura ali costumeira, ela influencia para que a pessoa chegue a esse ponto da leitura rápida? Não, aí mesmo sem esse conhecimento das técnicas? Tem, mas tem que ter uma diversidade também, ou então em volume. Você ou trabalha na diversidade ou no volume. O que é o volume? É estar lendo mesmo. Quanto mais você lê, mais você vai aumentar a velocidade. É igual dirigir um veículo. Tem pessoas que tiram a carteira e às vezes anda só de casa até ali, passa tempo, não vai para outros lugares. Ela vai ter dificuldade um dia, não vai? Mesmo o dia que ela pegar um trânsito ou conforme for, por causa da prática. É a prática que nos leva à perfeição. A agilidade, a rapidez em fazer algo vem do domínio reiterado de atos que fazemos comumente. A minha mãe, por exemplo, ela estudou até o 3º ano do ensino fundamental, aquela fundamental de antigamente. E ela tinha 3ª série primária. E ela, exatamente, ela tinha uma facilidade enorme de leitura. Ela lia muito bem, rápido e tudo, com pontuação correta. Mas ela sempre leu. Ela gostava de ler? Lia, não assim, dessa maneira costumeira, mas fazia questão de ler. Morava sempre na zona rural, tinha suas dificuldades, suas limitações. Mas ela pegava um livro, ela lia a história, não é? Não? Tudo ou não?
no dia a dia foi aprendendo, e aí começou a ensinar os filhos também. Pois é o seguinte, quem ensina aprende 2 vezes, e depois 3 vezes e 4 vezes, não é? Quem ensina aprende mais. Então, e quem ensina se obriga a aprender mais do que aquele a quem tem que ensinar. Ou seja, a dica então é ler muito. É o hábito que forma realmente a pessoa. E o que a gente passa, que são esses exercícios, principalmente para os jovens, mas não só para os jovens, quantos adultos quereriam criar o hábito de leitura, né? Justamente alguns exercícios para abreviar essa velocidade, e lendo mais rápido, a pessoa lê mais. E lendo mais, ela fica com o próprio incentivo para ler. Professor, tem um horário correto, certo, para a pessoa ler ou não? Tem gente que fala, ler após a refeição não é bom, ler de manhã é melhor para valorizar, ler à tarde é bom para relaxar, à noite é bom para dormir. Então, isso influencia alguma coisa? Não tem hora para isso. É você criar o hábito em que caiu alguma coisa, você está lendo. É criar o hábito, e esse hábito vai desenvolver uma vontade natural. Qual vontade? Qual vontade você estimula? Então essa questão, leitura após a refeição não é bom, leitura à noite, ela atrapalha dormir, tira o sono, você falam que é o contrário, então o horário não influencia. Não influencia, o seguinte é a vontade, é o que você falou, o que se propôs a fazer. Comece assim, não, eu vou ler alguma coisa todos os dias, vou criar um hábito. Não precisa marcar a hora, não, porque às vezes, a não ser que a pessoa tenha uma coisa bem regular, não, um horário sempre, ela pode sistematizar aqui, eu vou separar 10 minutos para ler só isso aqui. E começa a criar o hábito, vai lendo, e hoje dá para ler mais. Mas sempre aumentando, não é ler aquela quantidade sempre, não. É sempre aumentando um pouco mais, é o único jeito. Muito bem, fechando o primeiro bloco do nosso programa de hoje, no oferecimento da Marmoraria Papagaio. Olha, quando você chega no escritório, você chega aí numa casa do seu amigo, você vê aquele balcão bonito, né? Você vê aquela pedra do fogão bonita, tudo que tiver ardósia, mármore ou granito, você pode ter a absoluta certeza. Foi feito na Marmoraria Papagaio. Sabe por quê? Porque lá tem uma equipe de profissionais altamente técnica, qualificada, para fazer o melhor serviço para você. E a Marmoraria Papagaio cobre qualquer oferta de toda a concorrência. Tem uma equipe super treinada na construção de túmulos. Infelizmente, às vezes você perdeu algum parente, alguma pessoa da sua família, vai construir um túmulo bonito pelo menor preço da cidade, é lá na Marmoraria Papagaio. Por isso é que a Marmoraria Papagaio foi eleita por quase que unanimidade a empresa destaque na pesquisa da CIE em 2014, aliás, pelo 2º ano consecutivo, no ramo de marmoraria. Marmoraria Papagaio fica ali na rua Astolfo Moreira, no bairro Papagaio. Você chega lá, fala com qualquer um dos funcionários, fala com qualquer um dos diretores, você vai ser muitíssimo bem atendido e vai sair de lá tendo a certeza de que o seu serviço vai ser bem feito. A gente vai para o intervalo e volta já já. A Marmoraria Papagaio foi eleita pelo 2º ano consecutivo a empresa destaque de João Pinheiro através de pesquisa realizada pela ACE. É o resultado do menor preço e dos excelentes serviços prestados a todos os seus clientes. Queremos agradecer a todos os pinheirenses pela preferência de ter elegido a Marmoraria Papagaio pelo 2º ano consecutivo, empresa destaque. Marmoraria Papagaio, 3561-6399. Atenção, produtores rurais associados do Cicobi Credipinho. Não perca a grande oportunidade de conhecer a Agro Brasília, uma feira de tecnologias e negócios agropecuários voltados aos empreendedores rurais de diversos portes, que acontecerá de 12 a 16 de maio. O Cicobi Credipinho disponibilizará no dia 14 de maio um ônibus para levar você até a feira. Faça sua inscrição o quanto antes, pois as vagas são limitadas. Participe, faça bons negócios, financiado pelo Cicobi Credipinho. Comprando no Líder, além de economizar, ter os melhores produtos em sua casa, você ainda concorre a centenas de prêmios. A Érica ganhou uma moto. Vim confiante, né, em levar um prêmio e realmente ganhei a
moto. Paulo também ganhou uma moto. Com certeza. Muito obrigado. O Edson da Silva ganhou um carro 0 km. Falei, meu Deus, se eu merecer esse carro, você vai me dar o carro. Vale a pena comprar no Líder. Seja cliente do Líder, você também. O Laboratório LPN é a sua referência em análises clínicas, bioquímicos capacitados, equipamentos precisos e de última geração. O LPN faz coletas domiciliar em hospitais e suas unidades no centro, Papagaio e Luislândia do Oeste. O resultado do exame você pode obtê-lo pela internet. Tudo para oferecer aos seus clientes mais conforto, qualidade, confiabilidade e rapidez. Laboratório LPN. Saúde mais perto de você. A 3L Construtora segue inovando no mercado da construção civil, empreendendo em novos bairros de João Pinheiro com imóveis de qualidade. A 3L Construtora abre novas fronteiras imobiliárias, sustentável, ética e legal, com loteamentos e casas em lugares planejados. Conheça os empreendimentos da 3L Construtora, uma empresa que tem respeito por você. 3L Construtora, 3561-4444. Viu como é rapidinho? Já estamos de volta, começando o segundo bloco do nosso programa, no oferecimento do Cicobi Credipinho, que é a maior cooperativa de crédito de todo o Noroeste Mineiro. Ora, nós tivemos esse final de semana uma eleição democrática muito disputada no Cicobi Credipinho. E eu quero aqui aproveitar o nosso programa para parabenizar o Cláudio Antônio de Souza, juntamente com toda a sua diretoria, seu vice-presidente, né, o Miro e todos que comporam a sua diretoria, pela maneira ética, bonita, como vocês disputaram a eleição. Saíram de lá, mesmo não vencendo a eleição, eu tenho certeza, com espírito de vitória. Foram muito bem votados. E eu quero aproveitar para parabenizar o atual presidente, Osanan Couto, o seu vice-presidente Deraldo, todos os seus conselheiros, pela brilhante campanha, uma campanha bonita, bacana, pela brilhante vitória, e desejar boa sorte ao senhor Osanan, ao Deraldo, né, e a todos da diretoria, porque a cooperativa está num momento muito bom, num momento propício para o crescimento. Eu tenho certeza que a cooperativa continuará muito bem administrada, como acontece hoje. Portanto, é que as pessoas, os associados, acreditaram no Osanan e em toda a sua diretoria, concedendo-lhes mais um mandato. Então, parabéns realmente, parabéns a todos os associados por esse processo bonito, bacana, democrático como aconteceu. E, acima de tudo, muito ordeiro. E quero dizer a você que ainda não tem sua conta no Cicobi Credipinho, não tem sua poupança no Cicobi Credipinho, que você está perdendo tempo e dinheiro. Faça isso amanhã mesmo. Você que é aposentado, que é pensionista, tem o empréstimo consignado, é um show o Cicobi Credipinho. É o verdadeiro banco de João Pinheiro, o verdadeiro banco de todos os pinheirenses. Parabéns, Osanan, parabéns a toda a sua diretoria pela vitória. E como escolher o tema a ser lido? Aí depende, é muito relativo, por mais que a gente tenda a fixar, né? É igual na escola, a gente fala para os alunos, gente, esse livro, esse romance aqui, quem quereria ler? Quem gosta de português, de literatura? Mas eu queria, né? Mas aquele aluno que não gosta de português, odeia literatura, a questão dele é matemática, ele gosta de matemática, eu não quero ler esse livro. Não é assim? Isso depende do gosto. Não tem como, a pessoa que vai ter que identificar aquilo que lhe apraz. Agora, o senhor falou anteriormente da diversidade, e eu não sei se o senhor quis dizer, se referir a essa diversidade, se é na quantidade de temas. E aí eu a quantidade de temas. E aí eu pergunto para o senhor, qualquer tema, qualquer leitura faz bem a pessoa? Qualquer leitura, você não perde nada em ler. Se você tiver uma enciclopédia em casa, ou então hoje, com o Google, a Wikipédia, você pode começar a ler qualquer coisa. Vá lendo, vá tendo a curiosidade. João Pinheiro, vamos ver o que diz. E assim você vai lendo ali, isso não me importa. Não, mas eu quero ler. Mesmo que não interessa, não sei para que eu vou saber isso. Não, eu vou ler.
custa nada, não é? E ninguém sabe tudo o suficiente para não aprender mais nada. Aí, não, então eu vou ler sobre Belo Horizonte. Belo Horizonte, a cidade de Minas, aí depois passou a se chamar Belo Horizonte em 1901, e vou lendo mais ali. Para que eu vou aprender isso? Não quero saber não, eu quero saber agora. Não é? Então... Professor, e eu vou tocar num tema que eu acho que é extremamente importante, que é sobre a postura da pessoa ao fazer qualquer tipo de leitura. Eu, por exemplo, eu tinha uma mania terrível. Qualquer coisa que eu pegasse para ler, eu tinha mania, eu já sentava, logo eu já ia me escurando, daqui a pouco eu estava deitado no sofá, na cama, e aí, 2 minutos de leitura, eu estava roncando. Comecei a mudar esse hábito, comecei a me posicionar, sentado de uma maneira correta ali para fazer a leitura e comecei a conseguir ler mais. Então, essa postura física da pessoa na hora da leitura, ela é importante ou não? Ler deitado, ler em pé, ler caminhando, ler dentro do carro? Depende do hábito. Eu conheço pessoas que só leem deitado. Eu conheço há muitos anos. Mas são raros esses casos. Tem outras que só conseguem ler por muito tempo se estiverem sentados em algum lugar bem cômodo e com a cadeira, concorda? Ali com a mesa direitinho e tal. Tem outros que se tiver alguma coisa na mesa vai atrapalhar. Você tem que se identificar. E a questão da postura ela é séria. Porque você tem que ver o seguinte, se você não tem o hábito de ler deitado e quando começa a dar sono, não é o melhor lugar. Se você vai e se senta a uma mesa, ali em frente à mesa para ler, e começa também a dar sono, distrair demais, a postura, você tem que mudar de lugar. Experimente ler em pé. Em pé não tem disposição, só dá para ler um pouquinho, mas pelo menos em pé foi mais interessante, eu me concentrei mais. Suponhamos, aí você vai desenvolvendo aquilo, ou então você se senta numa cadeira confortável e começa a ler um livro, um assunto. Aí você vai mais longe para se distrair, então é melhor aqui do que lá na mesa. E assim você mesmo vai criando o hábito. Professor, e a pessoa tem que se preparar para fazer uma leitura? Por exemplo, o cara vai jogar bola, tem que fazer um aquecimento preliminar, né? E para ler? Pois é, como é um trabalho mais mental, o preparo vem da curiosidade. A questão, você vai a uma livraria, a uma banca de jornal, você olha ali, você entrou lá na banca, você vai, olha, vê um título, de repente você lê alguma coisa. Rapaz, isso aqui é interessante. Veja que aquele livro, aquela revista chamou a sua atenção, não foi? E despertou a sua curiosidade. Engraçado, isso aqui eu acho que deve ser legal. Veja, quando chama a atenção e desperta a curiosidade, meu amigo, ali é o melhor momento. Não existe melhor momento. Porque aí, às vezes, o que acontece? A pessoa compra, põe no pacote, sai, vai fazer outra coisa. Se ela deixar morrer essa curiosidade, você entendeu? Aí vai ser mais um livro comprado. Se ela começar a ler logo, ela já vai alimentando essa curiosidade. Tá, mas além dessa vontade que a pessoa tem que ter, do despertar da curiosidade, quando eu falo desse preparo, é o seguinte, aí até voltando por aqui que eu falei, eu não vou me alimentar agora porque eu não vou ter uma boa leitura depois. Ou então, eu vou aqui fechar os olhos, vou contar de 1 a 10 aqui, para eu preparar a minha mente, para eu começar a ler determinado texto. E isso funciona? Tem que se ter essa preparação preliminar ou não? É porque eu sempre defendi que, como todos nós somos extremamente diferentes, vivemos em mundos diferentes, não dá, o que dá certo para mim pode dar mais ou menos para você, mas não exatamente como dá para mim, não é? Então você pode fazer ou criar um hábito semelhante ao que eu faço, mas não é igual, concorda? A disposição e tudo. Então eu sempre aprendi para não taxar e estabelecer regras restritas. Não, você, para estudar, você tem que fazer isso, aquilo, antes tem que se sentar à mesa e tal. Eu aprendo muito lendo, andando, por exemplo. Eu adoro, num lugar, eu pegar um livro, eu leio do começo ao fim, no Parque da Cidade de Brasília, e um lugar que não tem problema, eu leio o livro todo, andando. Quer dizer, isso tem pessoas que não fariam isso, mas eu faço, por exemplo. Professor, principalmente igual para o senhor que trabalha com leitura, e nós ficamos todos estarrecidos aí, quase 300.000 redações zeradas no último Enem. A que se deve isso? Falta de leitura? É falta de escrita.
Há pessoas que, de pensar para escrever, ou seja, de pensar alguma coisa, a pessoa tem uma boa ideia e ela quer colocar no papel. Tem pessoas que, de pensar para pôr no papel, é como se fosse um pulo. Pronto, eu escrevi. E tem muitas que, de pensar para colocar no papel, é como se tivesse um abismo. Meu Deus do céu, é tão bonito aqui, mas eu não sei escrever isso aqui. Mas como é que você escreve sem pensar? Não tem jeito, o pensamento vem da leitura. Não, mas aí o hábito. O hábito da escrita, não. É porque a pessoa vê que o que ela pensou, ela não consegue, usando as palavras da escrita, retratar mais ou menos aquilo que ela pensou. Por falta de hábito. A escrita é hábito. A escrita torna o cérebro exato. Veja, quem escreve bem, pensa bem. E quanto mais pensar, melhor vai escrever. Quanto melhor escrever, vai pensar melhor. Qual a melhor maneira? Por exemplo, os alunos têm aula de redação. O professor explica a redação, explica como se monta, o aluno lê tudo ali. Mas são regras. Ele não criou o hábito de escrever. Eu posso dar aqui, para quem nos assiste, algumas técnicas. E a técnica mais valiosa foi a que eu aprendi com o padre quando eu estava no seminário. Ele dizia o seguinte: olha, você pega uma folha de papel em branco e coloca um título qualquer, árvore, e começa a escrever e encher ali tudo sobre árvore. Você vai escrevendo, vai jogando ali, vou escrevendo de qualquer jeito, árvore, bonita e tal, e enche as duas folhas, e as duas partes, frente e verso, e guarda aquilo ali. Mais tarde ou amanhã, pegue outra folha de papel, vou escrever sobre avião, e vai escrevendo. O que vier à cabeça, você vai escrevendo. Guarde. Depois da manhã, outro dia, mais outra folha de papel. Câmara. Vou escrever sobre câmara. E vou escrevendo. Aí o que ele dizia? Se você for corrigir, você verá que melhoraria muito. Você está errando na acentuação, pontuação, não separa os parágrafos, não é? Mas você vai escrevendo. Quando você escrever as 10 primeiras, você dá uma olhada na primeira, na segunda e depois na 10ª. Na 10ª, você vê que melhorou um pouquinho mais. Você já não foi tão... Aí ele continue fazendo. Aí você vai. Ele diz que quando você chegar a escrever 100, você olha a 10ª e olha a 100ª. Você já não erra a acentuação, você já lê os parágrafos, você já exprime as ideias e você já está lendo demais. Você já está gostando de ler. Por quê? Porque você só aprende escrevendo a escrever lendo. E quando você lê alguma coisa e você escreve, você presta mais atenção como que o autor escreve ali, como que ele pontua, como ele acentua. Então tem um caminho mais curto para escrever. Escreva todos os dias. O dia que você escrever 1000 redações, você que fez, analise a 1000. E é mais difícil, então, pelo que eu percebi, escrever do que ler? Muito mais. A escrita é uma coisa muito difícil. E a escrita puxa a leitura. Exatamente o que eu disse. A escrita é uma boa leitura. Pronto. Você pode deixar, quem escreve bem, pode deixar que ele lê. Professor, vamos agora falar então da memória, de como se memorizar aquilo que se lê. Que, aliás, eu, acompanhando parte lá da palestra do senhor, eu pude perceber que quando o senhor falava nessa questão da memorização, os olhinhos dos alunos, eles brilhavam, né? Sim. Eles prestavam atenção, o silêncio era total. Tá. E aí eu pergunto para o senhor, como é que se memoriza aquilo que se lê? Qual é o grande segredo? Qual é a grande técnica? Vivenciação simbólica. Ora, o que é a vivenciação simbólica? É a imaginação. É o que a gente imagina. Vamos supor aqui, suponhamos que eu esteja lendo alguma coisa aqui. Olha só, eu vou ler e você vai tentar fazer uma vivenciação. Eu estou em Brasília, dirigindo um carro e decido ir à Universidade de Brasília. Então, percorrendo a pista, eu vejo que tem um acidente, ou parece ser um acidente,
tem uma bicicleta e um rapaz junto a esta bicicleta. Observe, nesse caso aqui, como tem substantivos concretos, e eu estou descrevendo, é fácil você imaginar, você concorda? Então, bem, as palavras aqui nós vamos fazer o quê? Imaginar, não estava? Eu já estava vendo o cara fermentado, né? Isso aqui é a memorização. Eu tenho que visualizar, eu tenho que criar alguma coisa para que o que eu leia eu esteja imaginando. Se o autor ali está dando exemplo, ele dá uma figura, ou então ele conta um caso, fica mais simples para eu entender o que ele está dizendo, concorda? Ok, fechando aí o segundo bloco do nosso programa, nessa entrevista maravilhosa com o professor Expedito, num oferecimento da rede líder de supermercados, do hipermercado Líder. Olha, quer comprar barato e quer ter produtos de qualidade aí na sua mesa? Só tem um endereço: Supermercado Líder, hipermercado Líder. Aí no seu bairro tem um supermercado Líder pertinho de você. E os preços que o supermercado aí perto da sua casa tem são os mesmos do hipermercado Líder, ou seja, tudo mais barato da cidade. Você tem entrega rápida, segura, tem a melhor panificadora da cidade, um açougue com carne maravilhosa, né? Agora inclusive vendendo carne da marca Friboi, completa seção de frutas, verduras, legumes, seção de secos e molhados, uma adega completa, né? Maravilha, é bom comprar no Líder, por isso é que eu compro no Líder, por isso que você compra no Líder. Vem pro Líder você também, produto de qualidade pelo menor preço de toda a nossa região. Líder, o gigante dos preços baixos, o barateiro de toda a nossa região. A Marmoraria Papagaio foi eleita pelo segundo ano consecutivo a empresa destaque de João Pinheiro através de pesquisa realizada pela ACE. É o resultado do menor preço e dos excelentes serviços prestados a todos os seus clientes. Queremos agradecer a todos os pinheirenses pela preferência de ter elegido a Marmoraria Papagaio pelo segundo ano consecutivo, empresa destaque. Marmoraria Papagaio, 3561-6399. Atenção, produtores rurais associados do Cicobi Credipinho. Não perca a grande oportunidade de conhecer a AgroBrasília, uma feira de tecnologias e negócios agropecuários voltados aos empreendedores rurais de diversos portes, que acontecerá de 12 a 16 de maio. O Cicobi Credipinho disponibilizará no dia 14 de maio um ônibus para levar você até a feira. Faça sua inscrição o quanto antes, pois as vagas são limitadas. Participe, faça bons negócios, financiado pelo Cicobi Credipinho. Comprando no Líder, além de economizar, ter os melhores produtos em sua casa, você ainda concorre a centenas de prêmios. A Érica ganhou uma moto. Vim confiante, né, em levar um prêmio. Parabéns, e realmente ganhei a moto. Paulo também ganhou uma moto. Com certeza. Muito obrigado. O Edson da Silva ganhou um carro 0 km. Falei, meu Deus, se eu merecer esse carro, você vai me dar o carro. Vale a pena comprar no Líder. Seja cliente do Líder, você também. O Laboratório LPN é a sua referência em análises clínicas, bioquímicos capacitados, equipamentos precisos e de última geração. O LPN faz coletas domiciliar em hospitais e suas unidades no centro, Papagaio e Luislândia do Oeste. O resultado do exame você pode obtê-lo pela internet. Tudo para oferecer aos seus clientes mais conforto, qualidade, confiabilidade e rapidez. Laboratório LPN. Saúde mais perto de você. A 3L Construtora segue inovando no mercado da construção civil, empreendendo em novos bairros de João Pinheiro com imóveis de qualidade. A 3L Construtora abre novas fronteiras imobiliárias, sustentável, ética e legal, com loteamentos e casas em lugares planejados. Conheça os empreendimentos da 3L Construtora, uma empresa que tem respeito por você. 3L Construtora, 3561-4444. Começando o terceiro bloco do nosso programa, no oferecimento da 3L Construtora. Eu sou daqueles que eu tenho certeza, a vida da pessoa começa a mudar o dia que ela tem a sua casa própria. E tem gente que sonha a vida toda para ter uma casa própria.
e não consegue, né? Agora a 3L Construtora chegou em João Pinheiro para realizar este seu sonho, o sonho da casa própria. Você vai procurar o escritório da 3L amanhã mesmo, vai negociar uma casa, você tem 3 excelentes loteamentos para escolher onde quer morar. Tem o Estrela d'Alva, o União e o Jardim Bougainville. Tenho certeza de uma coisa: o preço da prestação que você vai pagar é menor do que o que você paga de aluguel. E aí você vai estar pagando uma casa que é sua, meu amigo. Vai deixar aí para sua família, né? Já pensou? Vai ser herança aí da sua família. Que maravilha! Você não vai ficar mudando todo mês, estragando os móveis, cobrador te cobrando todo mês. Vai na 3L Construtora que você vai fazer um grande negócio. Um grande negócio. Se tiver um dinheirinho sobrando, comprar uma casa para investimento, vai receber um aluguel aí todo mês. Maravilha, né? 3L Construtora. Fica na Praça Coronel Hermógenes, próximo à Prefeitura Municipal. Você vai falar com o Leão ou com o Luiz. E olha, eu vou fazer o seguinte: na abertura desse terceiro bloco, eu vou chamar o quadro dos aniversariantes da semana, que é o quadro da alegria aqui do nosso programa. Para você participar é simples, você vai me adicionar pelo Facebook, eu vou deixar aqui na portaria da TV Noroeste seu nome, a data do seu aniversário e o seu endereço. E eu vou estar abraçando você. Mais um ano sem você, já não tenho a mesma idade, envelheço. Começando com os aniversariantes desta terça-feira, dia 14 de abril. Abraços para Neiva Ribeiro, meu amigo, meu primo David de Paula, filho do Vicentinho, parabéns. Sandisley Mendes, grande atleticano, parabéns. Fabiano Gonçalves, alô Fabiano, parabéns. Carlitos Rocha Júnior, parabéns Carlitos. Parabéns também para Luana Campos, tudo de bom. Patrícia Batista, parabéns. João Gabriel Cabral, alô João, parabéns. Rafaela Rodrigues, parabéns, tudo de bom. Meu grande amigo Nato Braga, grande comunicador, sucesso sempre. Aniversariantes de quarta-feira, dia 15 de abril. Deise Maria, parabéns Deise. Laura Borges, tudo de bom Laura. Feliz da vida também está o Yuri Vieira, parabéns. Renata Martins, tá feliz da vida, soprando velhinhas. Jardel Silveira, parabéns Jardel. Adriana Castro, tudo de bom Adriana. Abraços também para Simone de Oliveira, parabéns. Luciana Dornelas, é esposa do meu amigo Gesiel, parabéns Luciana. Franciele Gabriel, parabéns Franciele. Cirlei Gabriel, alô Cirlei, filha da dona Madalena, tudo de bom. Aniversariantes de quinta-feira, dia 16 de abril. Abraços para Thaís Guimarães, Ana Paula Gomes, bonita Ana Paula, parabéns. Everton Nunes, grande zagueirão, parabéns. Viviane Souto, parabéns Viviane. Abraços também para Marlene Gaspar, mora hoje no exterior, vai nos ver pela internet. Renato Dornelas, parabéns Renato. José Jefferson, grande atleticano, parabéns. Paulo Afonso, parabéns Paulão. Minha conterrânea Daiane, esposa do vereador Elson Barbeiro, parabéns. Abraços para o Marcelo Soares, trabalha no Orione Magazine, parabéns. Fernanda Gonçalves, parabéns Fernanda, é cruzeirense, tá feliz com o timão. Cristiano Alves Franco, parabéns. Alessandra Xandinha, parabéns. Isleia Caldeira, parabéns Isleia. Darcy Souza Oliveira, é o Darcy da Bamboré, como é conhecido, mora em Brasília, parabéns. Fernanda Melo Mendonça, doutora Fernanda, parabéns. Aniversariantes de sexta-feira, dia 17 de abril. Abraços para o Edmar Cardoso, parabéns. Maria Luísa Cordeiro, tudo de bom. Adriano Figueiredo, parabéns Adriano. Débora Vasconcelos, tudo de bom Débora. Abraços também para Ellen Mara Queiroz. Amanda Cristine, bonito nome, parabéns. Aniversariantes de sábado, dia 18 de abril. Um grande abraço para o meu grande amigo Yuri Furtado, esse aí é gente boa, futuro vereador. E Yuri Evangelista, parabéns para você. Jéssica Rodrigues, parabéns Jéssica. Joelma Oliveira, mora na Fruta Dantas, grande educadora. O Washington Ferreira, parabéns Washington. Cíntia Gomes, alô Cíntia, tudo de bom. Ana Laura Marinho, parabéns.
Mariana Rodrigues, parabéns, tudo de bom. E Raquel Salles, abraços pra você, Raquel. Aniversariantes de domingo, dia 19 de abril. Abraços para Giovânia Aparecida. Alessandra Bravos, parabéns. Edu Silva, grande abraço, Edu. Zezão Damares, é o Zezão, filho do Zé Júlio da Sapataria, parabéns. Maria Helena Ribeiro, parabéns pra você. Igor Soares, parabéns, Igor. Meu sobrinho Rafael Coelho, parabéns, tudo de bom. Érica Mota, parabéns, Érica. Aniversariantes de segunda-feira, dia 20 de abril. Abraços para Sueli Rezende. Roberto Bontempo, gente boa, parabéns. E finalizando com Jairo Paixão, parabéns, tudo de bom. Professor, nós vamos para o nosso quadro do bate-bola antes de encerrar, um quadro que a gente faz aqui, perguntas objetivas e respostas da mesma forma. Vamos lá? Vamos. O senhor já se esbarrou alguma vez em algum texto? O senhor está valendo? Sim. Por quê? Porque eu vi que até onde eu estava lendo, estava começando a ficar interessante. No início não era. E estava tão interessante que eu queria saber a base daquilo. Aí eu decidi voltar para continuar a leitura e ler até o fim. Eu falei, agora sim. Que tipo de leitura que o senhor mais gosta de fazer? Principalmente a parte de história, de biografias, de pessoas e até de romances mesmo. Como ocorreu aquela história, aquela novela, aquele romance. A leitura, ela cura as pessoas? Se a pessoa localizar aquilo que lê e que ela adora e gosta, aí será uma terapia. Qual é o escritor brasileiro que o senhor não teria na sua biblioteca ou que o senhor tiraria da sua mesa e não gostaria de ler? Olha, na verdade eu não poderia julgar assim, porque eu tenho 36 anos que trabalho com isso. E eu acabei, dependendo dos lugares, das pessoas que eu ia trabalhar, eu tinha que ler e tomar conhecimento para falar sobre aquele assunto para ela, porque ela me pediu para ensinar aquilo. Então, de todas as áreas do conhecimento, eu já li alguma coisa, só que tem aqueles assuntos que eu não voltaria a ler, porque o que eu li é suficiente, eu não encaixaram bem no que eu quero, e eu não poderia dizer isso. E qual é o maior, o melhor, o mais qualificado escritor brasileiro, na opinião do senhor? Bem, na minha opinião, pelo que eu já li, que foi o que eu mais li, é Machado de Assis. O senhor acredita que tanto as redes sociais quanto a televisão, no sentido principalmente dos alunos, tem certeza que tem muitos alunos nos vendo nesse momento, é benéfico ou atrapalha? Se a pessoa usar e conseguir usar a tecnologia como auxílio, seja na sua profissão, na sua formação, olha, não teria ferramenta melhor. Não existe ferramenta mais rica, né, hoje do que esses meios de limite, né? Aí que está essa questão do equilíbrio, em que entraria como limitar isto, é que um profissional poderia especificar melhor. O que a pessoa tem que fazer para ter acesso ao seu trabalho? Tem um site, Professor Expedito. Meu Expedito é com S. Então, professorexpedito.com.br. A pessoa acessando o site poderá ter acesso às entrevistas que a gente já fez na TV, no Jô Soares, em alguns lugares onde expusemos o nosso trabalho. E também vai conhecer as obras que publicamos, embora a gente já estão todas esgotadas, a gente está preparando os e-books para fazer digital e não mais em livro, e tem as videoaulas. E tem também um treinamento em que a pessoa ela adquire ali um ingresso para um treinamento de memorizar textos, e nesse treinamento a gente vai colocar mais de 100 videoaulas para a pessoa treinar a sua memória dentro do conhecimento. Queria agradecer muito por estar no nosso programa, muito obrigado. Sei que o senhor se esforçou para isso, portanto, usando aí do seu horário de almoço para vir aqui nos atender. Muito obrigado, foi extremamente positivo. Sucesso, e está feito o convite aí para quando o senhor publicar aí novos trabalhos, enviar para a gente aqui, ou se estiver passando aqui por perto, vir aqui no nosso programa novamente para fazer o lançamento. Muito bem.
Muito bem, muito obrigado. Eu sou goiano, mas eu sempre gostei muito dos mineiros. Eu tenho cunhados mineiros. Lá em Brasília eu tenho muitíssimos amigos aqui de Minas. É a comida, o lugar, as pessoas. Eu sempre gostei muito de Minas Gerais, principalmente que eu li toda a história de Tiradentes e Minas Gerais, o período colonial, né? Ali, e também Paracatu, que eu também li toda a história, Paracatu, que sempre foi muito importante, assim, pela extensão do município, que isso aqui, João Pinheiro, né? E tudo pertencia ao Paracatu. E eu lembro Paracatu porque em 75 eu tive a minha primeira namorada, e que ela era de Paracatu, chamava-se Leila, eu me lembro bem. Por isso que eu gosto muito de Minas, e eu torço para os dois times de Minas. Sua mulher? Cruzeiro e Atlético. Sua mulher de onde? Minha esposa é lá do Pernambuco. Quase, então o senhor se torna um mineiro, mesmo que fosse por acerto. Com certeza. Tá bom? E eu torço pro Cruzeiro e pro Atlético, no mesmo nível. Se jogar os dois, o melhor resultado seria o empate. Ok. Você vai ser mais feliz torcendo pro Cruzeiro, tá bom? Tá bom, então. Nós vamos encerrando o programa de hoje, então, marcando um novo encontro para a próxima terça-feira, neste mesmo horário, aqui na TV Noroeste, com um novo entrevistado, com um novo tema. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.